Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. Outra vez, o nosso muito boa noite. O nosso convidado nesta edição é político, mas também religioso. Estamos a falar do reverendo Antunes Wambo, com quem nós vamos conversar, que é membro do Comitê Central do MPLA. O nosso muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Nosso muito obrigado por aceitar o desafio da Rádio Correio da Quianda. Reiterado votos de boa noite. Boa noite, Angola. Angola, minha terra, minha pátria, meu país. Aqui é o cidadão Antunes Wambo, vosso camarada, eto medieto, país é nosso, e eto babenha, becanivahi, befo, eto moela. Muito bem, uma figura que dispensa a apresentação, o referendo Antunes Wambo, político também, conosco nesta edição. A primeira questão que nós vamos colocar, não vamos falar do perfil, porque já é conhecida, a figura com quem estamos a conversar. Vamos saber, assinala-se amanhã o Dia Internacional do Trabalhador. Que avaliação faz do dia a dia do trabalhador angolano face aos desafios que o país enfrenta? É verdade, amanhã é o Dia do Trabalhador, o mês do trabalhador, o mês de África, mês do nosso continente berço. Devo dizer que o trabalhador é aquele que continua resiliente, firme, de cabeça erguida, sempre para frente. As centrais sindicais estão ali sempre na luta em defesa do trabalhador, o governo também não está alheio, está também a apresentar as suas contrapropostas de aumento salarial para 100%. Enfim, olha só aquela proposta, por exemplo, do governo que apontava para quem ganhava 70 mil a evoluir para 100 mil e aqueles que ganham 70 mil daqui a 2 anos também evoluírem para 100 mil. Enfim, este aumento na ordem de 25% pode ser um elemento adicional para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, embora também temos que enaltecer que este aumento salarial não acompanhou o aumento do preço da cesta básica. E isto já ajudou um pouco em fazer com que aquele aumento pudesse ter algum impacto positivo no bolso, na mesa do trabalhador. No entanto, a luta é para frente. É para frente, as centrais sindicais também não param por ali. Nós queremos que o nosso governo chegue mesmo à capacidade de poder aumentar o salário do trabalhador na ordem de 100%. Face à inflação, acha que o aumento registrado no salário da função pública criou algum equilíbrio? Com alguns gritos por parte de algumas populações, da população no caso, sobre a subida dos produtos da cesta básica? Houve subida do preço da cesta básica. O governo fez um aumento substancial no salário do trabalhador, mas o preço da cesta básica não aumentou, manteve-se estável. Isto já ajudou, de certo modo, o aumento que foi feito. O que devemos lutar é fazer com que o preço da cesta básica baixe ainda mais, e à medida que o governo vai fazendo os seus aumentos, e o preço da cesta básica deve baixar para que esteja ao nível da necessidade de todos os trabalhadores, como eu, como qualquer ouvinte que me escuta, e no combate contra a fome, aqui a nossa linguagem tem que ser a mesma, porque não adianta falarmos uma coisa quando na prática é outra, uma vez que a fome não espera para amanhã e o combate contra a fome, contra a pobreza, é uma luta constante e deve arregimentar a consciência de todos nós, quer seja políticos, religiosos, agentes culturais, enfim, todos os atores da sociedade civil do nosso país, governantes. Sabemos que no final do trabalho iremos em casa e não queremos dormir sem comer alguma coisa. Então, juntos, vamos também fazer com que o setor privado possa caminhar na mesma direção, ali no controle dos preços, para que não percamos, portanto, aquilo que é a cesta básica
do funcionário, do trabalhador, no final do dia ele tem que sentir que o salário dele tem que valer alguma coisa. Sim, o referendo disse em instantes de que há perspectiva que o preço dos produtos da cesta básica venha a descer. Há essa perspectiva que isso aconteça? Há essa perspectiva que isso aconteça no nosso país. Por quê? Porque o nosso governo já deu a entender que por este caminhar sem a construção de novas indústrias no nosso país, não vamos lá chegar. É preciso fazer com que o nosso país seja industrializado. Nosso país deve, portanto, criar todas as estratégias possíveis ao seu alcance para que possamos atrair investimento do setor privado, investimento estrangeiro e implantar em Angola mais indústrias, e estes vão fazer com que haja maior produtividade, não é, da matéria-prima para poder suportar a indústria, vai absorver uma mão de obra da nossa juventude que precisa de emprego, que é uma promessa eleitoral e é uma necessidade constante e crescente. Penso que o caminho agora é para a industrialização. E também isso vai nos ajudar a fazer com que possamos diminuir as importações. O MPLA ainda vai à altura de cumprir de forma cabal, eu perguntava, o MPLA vai à altura de cumprir de forma cabal as promessas eleitorais feitas em 2022? Nós temos plena consciência que o MPLA é um partido dirigido por diferentes quadros mesmo, capazes, que estudaram e também são patriotas, não são mercenários, amam o seu país. E tudo que fazem não é só para no final do mês receber seu salário, não. Realizam mesmo os fins do Estado com o interesse de satisfazer a ansiedade, o querer e a expectativa do destinatário da ação governativa, que é o seu compatriota, que por conseguinte é o cidadão eleitor. O MPLA prometeu e o MPLA já começou a fazer. Prometeu escolas, prometeu hospitais, novas estradas, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, fornecer mais equipamentos sociais no domínio da iluminação pública, no domínio da saúde, da educação, enfim. Mas isto ainda não é suficiente. Não é suficiente porque os recursos financeiros que são alocados para este fim não chegam, sabe? Todos nós temos consciência que o orçamento é uma previsão e nem sempre as previsões vão de encontro com aquilo que é a expectativa, com aquilo que é a planificação, mas o MPLA já está a trabalhar nisso. O MPLA sabe o que é que prometeu, aonde que prometeu. Todos os dirigentes e quadros do nosso partido temos plena consciência. Eu sou Ganguela, natural do Quando Cubango, agora Cubango. Sei o que é que o camarada presidente, o que é que o meu partido prometeu para lá quando esteve lá. Sei o que é. E sei que já começou a trabalhar nesse sentido. Daqui a um bocado veremos o camarada presidente ou o ministro aí para lá fazer a inauguração daquele equipamento social. No entanto, os recursos financeiros, que é uma componente que viemos dele desde 2014, da crise econômica financeira no mundo, e Angola faz parte, é que está a atrasar a que este investimento, estas promessas eleitorais aconteçam. No entanto, o ano de 2025 só está a começar, agora que é o mês de maio. Vamos a tempo ainda de relançar algumas dessas promessas, alguns desses projetos, quer seja no setor do emprego para a juventude, no setor da habitação, no setor também da agricultura, enfim, no setor do comércio, em todos os níveis, o governo com o setor privado, todos nós juntos podemos materializar aquilo que são as expectativas e o querer do cidadão. Porque o que nós prometemos é aquilo que, de facto, corresponde à necessidade do cidadão. O cidadão quer água, o cidadão quer energia, o cidadão quer vias de acesso, o cidadão quer medicamento nos hospitais, o cidadão quer uma cesta básica equiparado ao seu salário, à capacidade do seu bolso. E é isso que o MPLA procura fazer. Tanto mais que o MPLA está consciente que daqui a um bocado vamos pedir que o Ministério da Cultura reconheça o partido MPLA
como um patrimônio nacional dos angolanos. Porque o MPLA é uma força viva capaz de materializar o querer, a expectativa do cidadão, porque o MPLA é constituído por patriotas que querem ver bem o cidadão. Há um projeto neste sentido que visa reconhecer o MPLA como patrimônio cultural do país? Este é um pensamento do cidadão Antunes Joambo. Por aquilo que o MPLA tem vindo a fazer agora, que está a testemunhar esta celebração dos 50 anos e a história de Angola confunde-se com a história do MPLA, porque esteve sempre ao lado de todos os factos que ocorreram para a construção desta Angola-nação. Penso eu que o MPLA deve ser reconhecido por todos nós, enquanto cidadãos, como um patrimônio cultural, nacional, político de Angola, por aquilo que fez desde a conquista da independência, da paz e do relançamento, do desenvolvimento. Eu penso que merece esta homenagem dos angolanos. No entanto, queria com isto dizer que o partido MPLA é constituído por cidadãos patriotas que, de facto, querem continuar a ser poder e porque têm capacidade intelectual, têm conhecimento, têm experiência de materializar as políticas públicas no interesse do destinatário da ação governativa. O que acontece é que há um atraso na materialização deste desiderato por escassez de recursos financeiros. Apenas isso. Muito bem. Senhor Reverendo, quero comentar a afirmação feita esta terça-feira, se não estou em erro, segundo a qual o Ministério da Cultura e da Administração do Território vão promover uma ação que visa reconhecer as autoridades tradicionais de facto de linhagem e também aquelas igrejas que pregam de concreto o Evangelho do que aquelas que ficam a comercializar a palavra de Deus. Que análise enquanto religioso, líder religioso, e também faz parte da linhagem do rei Mwene Vunong, que comentário quer fazer em torno deste assunto? Eu sei que o Estado é um ente de bem. Angola, conforme eu disse, Angola, minha terra, minha pátria, meu país. Esta Angola, do Eto Mudieto, do Eto Vavenha. Este país vai continuar a evoluir por vias de política de inclusão social. A política de exclusão social, de segregação racial, tribal, regional, de estigmatização e de exclusão, esta política também caracterizou a postura do colono português. E a colonização, a subalternização, a estigmatização, a dominação, a exploração, a exclusão do angolano, esta prática foi extinta há 50 anos. Portanto, não temos medo nem qualquer receio de que um Ministério do Estado venha a redirecionar, a adotar, modernizar, a ajustar, redefinir metodologias de reconhecimento das igrejas ou das autoridades do poder tradicional de linhagem, tudo numa perspectiva da manutenção da ordem pública estabelecida, da tranquilidade, da harmonização social e da inclusão social. Não vejo nesta medida nenhuma intenção de excluir, de estigmatizar, ostracizar ou eliminar este ou aquele. Apenas procura-se enaltecer de facto aquelas que são igrejas que ministram a palavra da verdade. No entanto, eu quero, enquanto angolano, entender que uma vez que a colonização foi extinta há 50 anos, a igreja a ser reconhecida deve ser aquela igreja como a ICA, natural de Angola, fundada em Angola, pelos angolanos. Agora, uma igreja que veio em Angola como por vias do estrangeirismo e que está em Angola, mas que presta relatório no estrangeiro,
é esse que vamos estar a reconhecer como a única que prega a palavra de Deus. Eu penso que o facto de ser igreja tradicional nessa componente, eu não me identifico. Eu me identifico com uma igreja como a toquista, como a quimbanguista, não é? Me identifico com aquelas igrejas que são de facto de Angola, cujo líder fundador é angolano. Não é aquele que vamos enaltecer igrejas que, quando perguntarmos quem é o líder fundador, é estrangeiro. Não. Ao comemorarmos os 50 anos da nossa liberdade, nós deveremos ser nós mesmos. E não vamos apoiar nenhuma medida de política pública que vise desprestigiar, desqualificar esta grande conquista. Ao celebrarmos os 50 anos da independência, vamos juntos falar com Agostinho Neto que nós somos nós mesmos. E o enaltecimento deve ser o da nossa bandeira, mas assegurar o angolano da nossa terra. Em vez de procurarmos muito por esse caminho, eu poderia pedir ao Ministério da Cultura e todos os órgãos afins que falemos das línguas nacionais. Vamos também, nesses 50 anos da nossa independência, estimular o uso das línguas nacionais. Vamos falar ganguela, yetu babenha, limborieto, tihutichetu tinó. Vamos falar do quimbundo, vamos falar do choque, vamos falar do nhaneca humbi, vamos falar do quimbundo, do umbundo, vamos falar do fiote, vamos falar de nós. Eu penso que esse elemento é importante. E os angolanos devem estar conscientes de que o nosso país está independente, é nossa terra, a conquista está definida, aqui é para sempre. Tudo que vier para frente, mesmo depois de nós, daqui a mais 50 anos, a mais 150 anos, tudo vai ser para enaltecimento da nossa angolanidade. Receia que esta medida venha penalizar algumas igrejas que fazem parte do ICA, que o reverendo Antônio Joambos dirige ou coordena? A ICA, portanto, a ICA foi oficializada agora, no âmbito dos seus 15 anos de luta para ser reconhecida, mas os cristãos dessa igreja são cristãos há muito tempo. Eu estou com meus 52 anos, então não sou cristão de hoje. Sou cristão há muito tempo. Eu penso que não tenho qualquer receio. Quem receia é aquele que tem pressa, talvez, de viajar, de sair de Angola. Essa é a nossa terra. Esta é a nossa terra. E tudo que o Estado angolano vai produzir, o seu final é produzir maior alegria. Porque o MPLA tem um propósito. O MPLA quer governar para um povo alegre, feliz, saudável. Não está interessado em governar sobre um povo a gemer, com tristeza, cabisbaixo. Não. O MPLA tem um programa de transformar Angola uma boa terra para se viver. Quem são esses angolanos? Somos nós. Então, caros cidadãos, não podemos nos preocupar com qualquer medida. Talvez nós não entendemos bem qual é a intenção do Estado nisso, naquilo. Vamos acompanhar, vamos apoiar, porque todas as medidas de política pública do Estado, ente de bem, visam a satisfação de um programa do Estado para o bem do dono do governo. Muito obrigado. Se agora nos sintonizou, saiba que nós somos a Rádio Correio daqui anda. O programa é Ponto e Vírgula. O nosso convidado hoje é líder religioso e também político do MPLA, reverendo Antônio Joambo, com quem hoje estamos a travar esta conversa no programa Ponto e Vírgula da Rádio Correio daqui anda, frequência 103.7. Como é que o militante, o membro do Comitê Central do MPLA, encara para os desafios do partido que se avizinha? Estamos a falar do Congresso, aprazado para o próximo ano, as eleições de 2027. Ao nível interno, o MPLA está saudável? O MPLA está saudável. O MPLA está saudável. O MPLA, nesse momento, realizou as conferências constitutivas na província de Luanda, de Colibengo, na província do Quando, do Cubango, na província do Mochico Leste e no Colibengo. O MPLA está bem, mesmo ao nível dos municípios, também dirigiu, acompanhou e encerrou
a realização das conferências constitutivas que elegeram os primeiros secretários provinciais, primeiros secretários municipais, e agora estamos a nos preparar para o Congresso próximo ano. Quer dizer que o MPLA é o único partido que consegue ter as suas estruturas bem implantadas em todas as províncias de Angola, municípios, comunas, bairros, vilas, aldeias e povoações, incluindo quarteirões, ruas e condomínios. Portanto, o MPLA é um partido forte e com responsabilidades políticas acrescidas. É claro que está cada vez mais pronta para a manutenção do poder que já temos. Em relação aos resultados eleitorais de 2022, os especialistas dizem que a diferença entre a oposição e o MPLA foi escassa. O que é que o partido pretende fazer para inverter esses resultados? Estamos a olhar maiormente as províncias de Luanda, onde o MPLA perdeu a sua hegemonia, província do Zaire, Cabinda, senão também Malange e Kwanza Norte. Eu penso que Malange e Kwanza Norte apenas a oposição teve algum número acrescido de deputados, mas as províncias onde tivemos dificuldade foram as províncias de Cabinda, Zaire e Luanda. E a problemática não é que o MPLA tenha perdido a sua hegemonia, ela continua a ser a maior força política que Angola conhece. O que aconteceu, e é a nossa luta constante, foi a materialização das promessas eleitorais, isto é, questões sociais. As questões sociais que não foram cumpridas no interesse do cidadão, ele preferiu votar na abstenção. Apenas isso. O MPLA está hermanado dentro do povo, o povo está com o MPLA, apenas manifestou a sua insatisfação porque nós, no domínio da política social, atrasamos na implementação daquilo que foram os compromissos assumidos no período eleitoral. E agora estamos a fazer com que este erro, esta falha não aconteça. Não queremos que os nossos camaradas novamente se abstenham na eleição, mas venham votar, acreditem no partido. Estamos conscientes de onde falhamos e sabemos como corrigir e melhorar o nosso desempenho. Penso que o MPLA em 2027 vai ganhar as eleições do nosso país, vai ganhar também Luanda. Sabemos que Luanda elege mais de 120 deputados e é uma maior praça política que temos no nosso país, e então vamos investir junto dos nossos novos administradores e agora também primeiro secretário de municípios, de comunas, no sentido de mostrarem tudo o que sabem fazer ao lado de outros quadros para que possamos satisfazer o querer, a expectativa, a ansiedade do cidadão eleitor, do povo, que está desde muito cedo identificado com o MPLA. As homenagens que o MPLA está a levar a cabo junto de algumas figuras de proa dos camaradas, bem como o encontro que o líder do MPLA, João Lourenço, manteve com os comitês de ação, visam criar um ambiente de coesão e unidade? O MPLA tem divisas. O MPLA é um partido de paz, é um partido de progresso, de desenvolvimento. No entanto, é um partido que aposta muito na união e coesão. E procura sempre aproximar-se com os seus responsáveis nos diferentes níveis das estruturas político-partidárias, quer seja ao nível de base, no nível intermédio e também no nível da estrutura superior. Quer dizer que estes encontros visam criar maior aproximação, criar maior interação. Também é uma oportunidade de auscultar o que é que os militantes na base pensam, e a direção do partido vai ter este conhecimento para redirecionar a implementação da estratégia política de acordo com aquilo que quem está na base apontou o caminho. Relativamente à questão de homenagens que são feitas, é uma constante. Já aconteceu
e continuará a acontecer. O nosso partido é daqueles que reconhecem os que trabalham. Nós, por exemplo, neste momento, temos consciência em como os primeiros secretários eleitos nas províncias, nos municípios, procuram saber quem são os antigos dirigentes. Os antigos dirigentes. Estes camaradas antigos dirigentes são identificados no sentido de quê? De merecer uma visita, um tratamento, uma condecoração, enfim, um outro remanejamento deste quadro para que possa responder a outro desafio nesta ou naquela área. Enfim, nós não deixamos de lado os nossos dirigentes. Honramos, respeitamos até a memória daqueles que já nos deixaram, como é o caso do nosso líder, presidente, engenheiro José Eduardo dos Santos, que lhe atribuímos o título de presidente emérito do MPLA. Quer dizer que nós continuamos a honrar. Mesmo depois de morrer, Agostinho Neto está ali, sempre honrado nos nossos comitês do partido. Está lá a bandeira ou a foto, queria dizer a foto, ao lado da bandeira do MPLA, a foto do presidente Neto. Então nós sempre honramos e respeitamos os nossos dirigentes e por isso lhes homenageamos. Esta é a base que sustentou o lema: com a força do passado e do presente construamos um futuro melhor. Estamos agora com 18 mais 31 minutos. Agora vamos olhar, muito recentemente, o Parlamento viveu um ambiente impróprio, com protesto protagonizado pelos deputados da UNITA durante a tomada de posse do presidente da Assembleia, melhor dito, da Comissão Nacional Eleitoral, no caso Manuel da Silva Manico, por a sua eleição decorrer ou estar eivado de vícios, de acordo com o líder da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, que também anunciou recentemente a convocação de manifestações non-stop nos próximos tempos. Que comentário faz face a essas ilegalidades citadas pelo Galo Negro? Bom, eu começaria com uma palavrinha que um dirigente da UNITA já falou uma vez. Ele disse: olha, há muito tempo Savimbi disse, o doutor Savimbi disse que em uma situação de incógnita ou coisa parecida, escolham aquele que o MPLA não quer, aquele a quem o MPLA não gosta. Bom, infelizmente, o MPLA gosta de todas as pessoas de bem. O único inimigo do povo angolano é aquele que combateu, que criou cemitérios em toda Angola. São MPLA não tem claramente alguém que não goste. No entanto, veja isto aqui. Eu não sou deputado, nunca fui deputado, não estive lá, mas particularmente gostaria de usar este método para dizer aos deputados: olha, deputados, escolham aquele que a UNITA não quer. Porque esse, afinal, é o método de poder fazer política. Agora, particularmente, respondendo diretamente à pergunta que me coloca, Manicos não é angolano. Ele tem um crime, está condenado, perdeu os direitos de cidadania, não pode mais participar da vida pública e política do país. Qual é a condenação que há contra o Manico? Deixou de ser cidadão, perdeu os seus direitos. Eu entendo que esta vontade de querer fazer uma guerra contra um cidadão que tem a família dele, pai de filhos, né? Sinceramente, eu até diria, irmão Manico, se fosse Ganguela, ele é quimbundo, se fosse Ganguela, lhe diria: meu irmão, vamos ainda visitar aí o túmulo do rei Vunong, porque isso não é normal. Para que fim? Não, para quê? Para que você possa fazer uma retrospecção. Por que as pessoas vão dizer você não? Eu não consegui. A UNITA alega que a sua imagem está manchada com atos de ilegalidade e também de práticas de improbidade pública, tendo em conta os processos anteriores eleitorais que ela conduziu. Diante de práticas ilegais,
diante de atos de improbabilidade ou improbidade, então não levam ao tribunal, não vai a julgamento. Sinceramente, por amor de Deus, eu penso que nós temos que agir na antecipação. Não é no dia já da eleição, da votação, que vamos ter uma postura dessa. Eu não sou a favor. E quanto à manifestação que se pretende realizar, eu gostaria de apelar à nossa juventude que essas manifestações já nos mostraram que não tem fruto nenhum. Em vez de ir para uma manifestação, faz o teu negócio, vai para a escola, vai à igreja e faça visita aos familiares. Não vá a uma manifestação que vai impedir a que os nossos jovens taxistas e mototaxistas tenham dificuldade de circulação, os nossos irmãos que frequentam a igreja adventista sétimo dia tenham dificuldade na transitabilidade porque fecharam aquela rua, uma manifestação que não produz nenhum efeito na vida do cidadão que a participa. Portanto, eu penso que nós temos que ser mais inteligentes, fazer atos que produzam algum fruto, algum resultado. Esta apenas é uma tendência de um facto político que se pretende criar, porque manifestação é aquela que redireciona uma medida de política pública. Quando não vai ter esse objetivo, é só perca de tempo. Não sou a favor, eu apelo aos jovens para que vão ao trabalho, vão à escola, vão à igreja, visitem as famílias e realizem partidas de futebol. Senhor Reverendo, não é um direito que assiste aos que assim anunciam para realizar, já que está plasmado na Constituição da República de Angola? A Constituição da República de Angola prevê a realização de manifestação pacífica. Pode realizar, mas tem que ser uma manifestação que respeita e apoia as instituições do Estado. Uma manifestação que vai contra as instituições do Estado. A Assembleia é um órgão de soberania. Está a juntar pessoas para irem contra as deliberações de um órgão de soberania. Irmãos da igreja, não vamos nos identificar com isto. Estamos agora com 18h37. O nosso convidado hoje é o político e líder religioso, falando de seita religiosa. Até que ponto que isso lhe preocupa? Como é que acompanha o movimento religioso no nosso país? O movimento religioso do nosso país, devo dizer que ainda se afigura num desafio. Num desafio porque nós precisamos criar uma estrutura, um conselho de concertação eclesiástico de teólogos, constituído por indivíduos que dominam, conhecem a matéria, constituído por indivíduos que vão contribuir, ajudar sem necessidade de uma remuneração salarial. Porque desde 2009 que se criou uma comissão para estudo e tratamento do fenômeno religioso em Angola, em que Sua Excelência, Presidente da República de Angola, em memória, Engenheiro José Eduardo dos Santos, convidou o cidadão Antunes Joambo e foi orientado pelo ministro da Justiça na altura, Dr. Rui Mangueira, a quem conferiu uma declaração, e para seu conhecimento e de todos os nossos ouvintes, em Angola existe um cidadão a quem o Estado lhe conferiu uma declaração para unificar 1.200 igrejas. Esse angolano está aqui, Antunes Joambo. Não tem mais ninguém. Desde Angola independente nunca houve nenhum cidadão a quem o presidente orienta, ministro da Justiça e da Cultura, para tratarem com o cidadão e ele unificar 1.200 igrejas. Depois de unificar essas 1.200 igrejas, trabalhamos na matriz doutrinária, na redefinição de procedimento da administração eclesiástica, da doutrina, até porque sou professor de ciências religiosas, com a ajuda de diferentes atores religiosos na altura. Posso aqui referenciar o excelente contributo do reverendo Luiz Nguimbi, enquanto secretário-geral do SICA. No CEFOCA, realizou aí um seminário intensivo aos líderes que juntamos. Enfim,
fez um grande investimento. Só para ter conhecimento. Eu recebi um Boeing da Sonair para trazer todos os pastores de Cabinda e mais 16 autocarros para todo o país, recolher todas as lideranças eclesiásticas para Luanda, no CCB. Com almoço grátis, tudo pago. Por orientação do camarada presidente. Acontece que, no nosso país, ainda precisamos reconhecer as valências do outro. Na igreja disse a graça. A graça se está com esse, respeita ainda. Quando o camarada presidente José Eduardo dos Santos deixou de liderar o país, recebemos um novo líder, presidente João Lourenço, nomeou novos ministros da cultura. A primeira tarefa que fizeram foi aconselhar o camarada presidente para autorizar a extinção da plataforma ecumênica liderada pelo camarada Antônio Joambo. E assim foi extinta a plataforma ecumênica que eu liderava. Resultado, nova dispersão de igrejas e seitas pelo país inteiro, e cada um faz o que quer, e agora cada um anda onde anda. E o que é que o país controla? O país controla nesse momento, oficialmente, 88 igrejas oficiais, incluindo a ICA, a que eu dirijo. 88 oficiais. Mais cerca de 25 comissões instaladoras. Comissão instaladora quer dizer, são igrejas credenciadas, a quem também lhes foi atribuído o certificado de admissibilidade, com validade de 6 meses, para que neste prazo possam recolher em todo o país o número de 60 mil assinaturas com bilhete de identidade maior de 18 anos, todos reconhecidos notarialmente de forma presencial. E a par desses, há aquilo que os miúdos da rua dizem, uma bola, um bolão de seitas à deriva, a praticarem atos indecorosos e vergonhosos, não é? Pelo país adentro. Por quê? Porque nós entendemos que as políticas públicas só devem ser definidas e implementadas por quem está no governo. Eu não entendo assim. Eu entendo que a materialização das políticas públicas no interesse do cidadão são materializadas, concretizadas de forma efetiva com a participação ativa da sociedade civil organizada. A sociedade civil, o setor privado, enfim, todos nós juntos, diferentes atores, como dizia o presidente Eduardo Santos, todas as forças vivas da nação concorrem para a materialização deste desiderato. Neste quesito, sente-se reduzido? Eu não me sinto reduzido, apenas meu contributo não teve pernas para andar logo que o camarada presidente José Eduardo dos Santos deixou de ser presidente da República. Mas o nível de participação continua a ser o mesmo ou baixou, a marcha diminuiu? Bom, eu faço o meu trabalho dentro do que eu posso, porque eu sou professor de ciência religiosa. Se eu for contratado, não é? Contratado ou convidado, eu estou em condições de dar um rumo diferente ao processo de organização do fenômeno religioso do nosso país. Porque eu conheço o fenômeno, domino o fenômeno religioso. Já mostrei prova de que eu sou capaz disso. O que acontece é que nós simplesmente achamos que não tem, neste momento, a confiança política para fazer aquilo. Mas o dia que o nosso país dar uma oportunidade ao cidadão camarada Antônio Joambo, porque uns pensam que eu apenas sou da igreja, apenas só leio Bíblia. Não. Eu também sou estudante, já agora, né, no curso do doutoramento em Psicologia Social, na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Não, na Faculdade de Ciências Sociais. Na Faculdade de Direito fiz o mestrado em Governação e Gestão de Políticas Públicas. Mas há pessoas que pensam que nós somos apenas da igreja, só da Angunga, e não sabemos mais fazer mais nada. Não, nós sabemos definir as políticas públicas para diferentes estratos ou segmentos sociais e resolver o problema de acordo com o interesse dele, agrupar as diferentes confissões religiosas de acordo às suas correntes doutrinárias.
Em função... Quantos sabatistas temos em Angola? Quantos batistas temos em Angola? Quantos metodistas temos em Angola? Para além da católica, apostólica, romana, temos também a ortodoxa russa e a bizantina. Então, nós dominamos o fenômeno religioso. O que queremos é que aqueles conselhos de auscultação e concertação social sejam mais abrangentes, inclusivos e participativos. Pelo domínio que tem do fenômeno religioso, maiormente das seitas religiosas, quais são os males que enfermam a nossa sociedade em função desse bolão da igreja, como disse? Ensino. É o ensino. Ensino. Nós só precisamos apenas de parar para dialogar. Parar para dialogar. Parar para ouvir a pessoa. Eu não sou a favor de medidas musculadas. Encerra aqui, fecha aquele. Não. Este cidadão é angolano. Medidas, esses métodos colonialistas não nos identificam. Este é o dono da terra. É o patriota. Nós temos agora muitas universidades, muitos institutos superiores, temos várias escolas de formação profissional, etc, etc. Então, estamos em condições de instruir o cidadão, ensinar e mostrar que este não é o caminho. Mesmo as cadeias que nós temos são centros de reabilitação, para que o cidadão volte novamente a ser reinserido na sociedade e dar o seu contributo valioso. Então, quem usa a Bíblia ou usa um outro instrumento com fins inconfessos deve ser aconselhado. E ele tem que mudar de postura, mudar de comportamento e amanhã ser útil na sociedade. Nós até não temos pena capital. Como não temos pena capital é porque nós acreditamos na mudança de comportamento, na mudança da atitude do cidadão, até porque já morremos muito. E o cidadão precisa de uma oportunidade de conhecer a verdade. Olha, a verdade é essa. No nosso país tem leis, tem constituição, tem procedimento, tem regras. Olha, vamos caminhar por aqui. Ele é nosso camarada, é nosso cidadão. Eu gosto dos americanos da maneira como amam e protegem os seus compatriotas. Gosto. Então, eu gostaria que esse sentimento de patriotismo pudéssemos olhar no cidadão que cometeu como nosso semelhante, nosso próximo. Não sentir vergonha dele, nem lhe humilhar ou lhe ostracizar, lhe estigmatizar por causa desse pecado. Não. Tira o pecado de parte, vê ele como pessoa humana, o seu semelhante, o seu parceiro, o teu próximo. E procure usar a tua capacidade e inteligência que Deus te deu, e a escola, e a família, a cultura te instruíram, e muda a mente, o caráter, o proceder, a atitude deste cidadão e volta a lhe pôr na fila dos demais que se comportam bem. Isto é que é cantar Angola avante de revolução. Vamos revolucionar a mente do cidadão. Não é fecha, vai para ali. Que isso? Sinceramente. Eu sou da linhagem do Raymond Vonong. A minha família, muitos morreram por causa de defender a terra. Só para ter aqui um particular. Menong não é nome do rio ou nome da mata. É nome de um cidadão. Vunong. Watinyama, Chamatende. Portanto, nós aprendemos que temos que valorizar a pessoa, a riqueza de qualquer país do mundo, excelentíssimo jornalista, é o senhor, sou eu. Esta aqui é a riqueza principal, é meu patriota, o meu próximo. Olha os outros que estão querendo comprar bilhete para ser angolano. Né? Querem ser angolano. Nós que já somos dono da terra, o camarada errou, vacilou. Então vamos para o centro de reeducação, vamos reaproveitá-lo. O homem da igreja não é animal, não é inimigo. Olha só o que está acontecendo, por exemplo, para a questão da igreja. Veja só isso. Temos uma Constituição da República que diz que o crime é intransmissível. Estamos juntos. No entanto, quando um camarada do meu partido comete um erro, nós vamos aplicar uma sanção disciplinar na Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria para aquele camarada que cometeu. Não vamos fechar o CAP onde ele participa. Ainda que ele seja o primeiro secretário do CAP, vamos dar essa função para o segundo secretário. Não vamos fechar o CAP.
Se um oficial da polícia ou um comandante da esquadra a cometer alguma infração, nós vamos sancionar o agente da polícia, o oficial, não vamos fechar a esquadra. E se o diretor da escola, por qualquer fraqueza, qualquer desvio comportamental, ferir a sensibilidade da sociedade ou a moral pública, ter um ato que se configura num atentado ao pudor, nós vamos afastar o diretor da escola ou o professor, mas não vamos fechar a escola. Mas sabe como é que fazem em relação à igreja? Se não vou usar que o padre, vou falar, se um pastor cometer uma infração, nós vamos fechar a igreja. Os milhares de fiéis que estão lá não nos interessam. Mas a igreja tem lá o seu pastor-presidente, tem o adjunto para a área administrativa, para a administração eclesiástica, para a área espiritual, para a tesouraria, para diferentes áreas sociais, tem pastores auxiliares. Por que não pode dar oportunidade para outros? É fechar a igreja. Tá vendo? O que se pretende, dirigente? Esse país ainda é nosso e continuará a ser nosso. O senhor sente-se carrega alguma mágoa da tua governação? Eu não posso carregar mágoa da tua governação. Apenas eu quero que o nosso governo acredite que estamos a falar de nós. Nós somos nós mesmos. Eu não tenho mágoa. Eu sou o único reverendo em Angola mais bem identificado com o MPLA e não conheço outro como eu. Não conheço. E, no entanto, eu gostaria que o nosso governo se esforçasse mais e mais em tornar-se sempre governante de um povo feliz, alegre e saudável. Mas sente-se um pilar, uma das pedras que não está a ser bem utilizada pelo seu partido? No nosso partido tem muitos quadros. E eu sou um deles. E cada um tem a sua oportunidade. No entanto, nós não queremos dizer que viva eu. Não, os outros é que têm que dizer viva o fulano. Somos muito. Já vivemos no passado um problema em que eu fui prejudicado. No passado vivia-se muitas formas de amiguismo, de compadrio, de favoritismo. Só para teres uma ideia. Eu tive camaradas que meti na minha equipa de trabalho e ficaram deputados e eu não. Eu já perguntei se é por eu ser o Ambo, bailundo. Há essa discriminação contra mim. Não, como é da Ambo? Nós não temos isso. Não existe no partido, não tem isso. Somos todos iguais, não se preocupa. E como é que meus subordinados vão a deputado e eu não? Assim aconteceu comigo em 2008, em 2012. Só para teres uma ideia, em 2012 fui eu que li o discurso de boas-vindas do presidente do partido na pré-campanha em agosto de 2012 na província Xará do meu nome, Uambo. Mas pronto, é só uma nota. Assim foi em 2017 e assim voltou a ser em 2022. Para tua admiração, estive na audiência com o camarada presidente João Lourenço, enquanto reverendo, e numa das conversas que fomos tendo lá, do gabinete, lá não tinha imprensa, portanto não vou falar tudo, mas nas conversas que tivemos, houve uma resposta que o camarada presidente deu para um dos líderes lá na sala, e ele disse, a exemplo do camarada, do reverendo Ambo, que já era deputado. E depois eu tive que dizer, chefe, eu nunca fui deputado, camarada presidente. Eu disse, por quê? Não era eu. Então quem é aquele deputado pastor? Possivelmente o reverendo Castro Maria em memória nesse momento. Então, poderia ser talvez deputado, mas não sou eu. Olha, veja só o doutor Norberto Garcia. Um camarada que trabalha muito e mais do que eu. Nunca foi deputado e, no entanto, não reclama. Por que eu, que trabalho menos, vou reclamar? Apenas cada um o seu tempo. Nós queremos agradecer a sua presença, Sr. Reverendo. O tempo já não permite. Dentro de sensivelmente 4 ou 5 minutos teremos o Jornal Falado. Queremos contar convosco nos próximos momentos, tão logo assim se justifique.
Muito obrigado, estamos aqui. Juventude, não vão a marcha nenhuma, vão à escola, façam um grupo de estudo, vamos aos ensaios do grupo coral e façam partidas de futebol. Nada de marcha. Assim, pois, foi o programa Ponto e Vírgula, nesta edição referente ao dia 30 de abril de 2025, que teve como convidado o reverendo e político Antunes Wambo. A todos o nosso muito boa noite. Este espaço tem reposição amanhã, a partir das 11 horas. A todos o nosso muito boa noite. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Chilúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.